Let it be, let it be, let there be, let there be. Vamos falar do grupo B. Eu só pensei nessa piada péssima para falar do grupo B. Mas é isso, meu povo. Vamos falar do grupo B de Botafogo. Mas além do Fogão, tem Atlético de Madrid, PSG e Seattle Sounders dos Estados Unidos, que é o famoso figurante dessa bagaça, mas vamos falar depois, né? Menino Kelvin, já vamos abrir os comentários sobre o grupo B do nosso Super Mundial. Já pode abrir com aquele sotaque espanhol. E Atlético de Madrid? Conte-me mais. Cara, o Atlético de Madrid é uma equipe fortíssima. Acho que não tem muito o que falar. Acho que o pessoal até já conhece bastante. É uma equipe muito forte, uma equipe que tem vários jogadores de enorme qualidade, né? Está aqui Oblak, José Maria Jiménez, Rodrigo De Paul, Juliano Simeone, Griezmann, Julian Álvares, Charlotte, Samulino, Aspilicueta. É um time de muita qualidade. Tem o Diego Simeone, que é um baita treinador. É uma equipe muito competitiva. É uma equipe que defensivamente é muito forte. Uma equipe que tem bons jogadores também na parte ofensiva. Que durante a temporada, em vários momentos, jogou um futebol muito bom. Jogou um futebol muito legal. Ali batendo de frente com o Real Madrid. Chegou a ganhar do Real Madrid nessa temporada. Fez jogos muito bons contra o Barcelona. Teve 4-4, teve 4-2 para o Barcelona, teve grandes jogos ali. Fez uma temporada em que conseguiu jogar muito bem ali até determinado ponto, só que teve um baque ali em 2, 3 semanas, que foi a queda na semifinal da Copa do Rei para o Barcelona, a queda nas oitavas de finais da Champions para o Real Madrid, nos pênaltis, inclusive que jogou melhor no mata-mata contra o Real Madrid, mas acabou caindo nos pênaltis. Vinha bem até ali no Campeonato Espanhol. Naquele momento também pegou o Barcelona, perdeu de virada, e meio que a temporada em 2, 3 semanas acabou. Depois disso, meio que cumpriu tabela em La Liga, porque o Barcelona já tinha aberto vantagem, o Real Madrid também estava um pouquinho à frente, teve ali alguns jogos ruins, mas recentemente conseguiu voltar a jogar razoavelmente bem, conseguiu, inclusive, algumas goleadas, alguns resultados um pouco melhores, como de praxe, terminou em terceiro lugar em La Liga, mas assim, no geral, uma equipe muito forte, uma equipe taticamente muito forte, defensivamente muito forte, que tem bons nomes do meio para frente, um ataque poderoso ali com Julian Álvares, com Charlotte, com Griezmann, uma equipe que tem muita qualidade, que tem a força do treinador, do Diego Simeone, então é uma equipe que chega muito forte para esse Super Mundial, e uma equipe que pode surpreender indo bem longe ali também. Eu vi só uma pergunta. Barça ou Real Madrid estão no grupo do Atlético no Super Mundial? Para a sorte do Atlético de Madrid, não. Então tá tudo bem. Vamos jogar Não, bem. tá de boa para eles. Nem papai nem mamãe vão estar no grupo. Então o filhote vai conseguir ter boa temporada. Mas brincadeiras à parte, o Atlético de Madrid, para mim, é um time que é muito um time do quase. Ele é muito bom em fazer competições longas e manter constância, manter regularidade, mas quando chega a hora do vamos ver, na hora do mata-mata, na hora do jogo decisivo, é uma equipe que não avança tanto. Por quê? É uma equipe que eu não sei se é algo psicológico, não sei se é uma coisa de apenas azar puro, mas até o Atlético de Madrid tem um título da Copa Intercontinental, mas ele ganhou por ser chamado como vice de uma edição da Champions. Que ele perdeu e acabou sendo chamado como vice e Se ganhou não me o engano, o Intercontinental. Bayern de Munique não vai, e daí o Isso. Atlético, que era o vice da Champions, vai e ganha o Mundial. Sim. Você vê, o Atlético de Madrid é um time que vai muito no quase. É uma equipe que sofre muito em momentos decisivos. Então, por isso que acho que é um excelente time para a fase de grupos, tende a ir muito bem, mas eu não vejo o Atlético de Madrid sendo aquele candidato, sendo. Se eu tiver que. Eu não boto minha mão no fogo com o Atlético de Madrid chega numa semifinal. Não boto minha mão no fogo.
entendeu? Acho que não é um dos favoritos para tanto, mas dá para chegar, dá para sonhar. Ó, falando da combinação, igual puxando o nosso último episódio, que vai estar aqui no card, em algum lugar do nosso card, vai estar em cima. Mas, você acha impossível o Atlético de Madrid cair contra um Porto ou contra o Palmeiras vindo do grupo A e cair? Acho que é favorito, mas não é impossível. Exato, então isso explica muito. O PSG, cara, sinceramente, se o PSG cair para um dessas duas equipes, mano, quebra a banca. Eu vou ficar chocado. O Atlético de Madrid não, porque a gente sabe do histórico da equipe em momentos decisivos ali. Você citou essa questão do quase, só que assim, o Simeone tá ali há praticamente 15 anos, se eu não me engano ele chega em 2011. O Atlético de Madrid já era uma equipe grande, já era uma equipe forte anteriormente, mas no início dos anos 2000, inclusive, caiu para a Série B no Campeonato Espanhol. E o pós-Simeone, apesar de ser ali ainda um time do quase, mesmo com o Simeone, é totalmente diferente. É um time que vai para Champions todos os anos, salvo algumas exceções. É um time que nesse período ganhou 2 vezes a La Liga. Ganhou 2 vezes em 15 anos, mas estava jogando contra Real Madrid e Barcelona. Ainda conseguiu ganhar 2 vezes a La Liga, ganhou 2 vezes a Liga Europa e bateu 2 finais de Champions. Então, ele conseguiu mudar o patamar. Faltou conseguir essa cereja do bolo que é a Champions. Exato, é um time que sofre no momento decisivo. E falando sobre... Cara, eu acho que sofrer no momento decisivo poderia ser o slogan do nosso grupo, né? Por quê? Nós temos o PSG, que ainda não tem uma Champions. Nós temos o Botafogo, só ganhou a Libertadores recentemente. Cara, acho que poderia ser o slogan do nosso grupo. Vitória com sofrimento, sabe? Saber sofrer, como diria Paulo Autuori. Mas, seguindo, falando do Botafogo, que é um time do mesmo esporte, igual a gente falou, né? Botafogo, que talvez está no seu melhor momento da história, se for analisar no recorte temporal, né? Porque há muito tempo não ganhava um título, aí consegue ganhar um brasileiro e ainda com uma Libertadores vindo pro currículo. Acho que é um momento muito interessante para o Botafogo, porém, dentro da temporada não é esse mar de rosas, né, Calvito? Exato, acho que a gente está falando do Botafogo no seu momento mais vitorioso da história, no momento em que ganhou o principal título da sua história, Libertadores, a tão sonhada Libertadores, a tão sonhado título continental, e era um time muito bom, o time da temporada passada do Botafogo, assim, um time excelente realmente, e um time que poderia incomodar alguns europeus. Falando do Botafogo de 2024. Thiago Almada, Luiz Henrique, o Igor Jesus, que ainda está lá, mas estava muito bem, John, Marlon Freitas, puta time. Só que perdeu o Thiago Almada, perdeu o Luiz Henrique, e as reposições não foram à altura, longe disso. Planejamento ruim para o início da temporada, perdeu o treinador, Arthur Jorge, não repôs à altura, acho que o Renato Paiva até está se acertando, mas para mim está longe de ser um treinador da qualidade do Arthur Jorge. Então é um Botafogo bem mais fraco do que o Botafogo campeão da América. Até eu acho que no momento que a gente está fazendo esse vídeo, e vai chegar no Mundial no seu melhor momento na temporada. No momento que está conseguindo jogar um pouco melhor, que está conseguindo melhores resultados, os principais jogadores estão voltando a jogar num nível bem interessante. Barbosa, Marlon Freitas, Gregory, Igor Jesus, principalmente, jogando muito bem nos últimos jogos. Cuiabano, Alex Telles também crescendo. O Arthur, que é o principal reforço, começou a temporada muito mal, agora já está jogando bem. Então, é uma equipe que está em crescimento, mas é uma equipe que está longe de ser aquela de 24. Eu acho que nem vai alcançar isso nessa temporada. Então, por isso, chega um pouco mais enfraquecida para o Super Mundial e vai ter as suas dificuldades na competição. Acho que hoje o Botafogo está abaixo do Atlético de Madrid, está muito abaixo do PSG,
e tem que tomar os seus certos cuidados na estreia contra o Seattle Sounders. É mais time? É mais time. Só que o Seattle Sounders não é uma baba completa e vai jogar em casa, o jogo é em Seattle, é uma torcida... torcida americana não faz muita festa ali, mas é a torcida mais forte ali do futebol americano, da MLS, então pode incomodar o Botafogo também. Então o Botafogo vai ter muita dificuldade nessa fase de grupos, mas dá para ser competitivo. Dá para ganhar do Seattle Sounders e dá para impor uma dificuldade, pelo menos, contra o Atlético de Madrid. Contra o PSG, acho que não dá. Acho que esse jogo foi pro caralho, pro Botafogo. Com certeza, acho que a situação do Botafogo, se fosse ano passado, ia ser competitivo pra caramba, mas esse ano, na boa, caixão vela preta. Se o Botafogo passar, eu vou ficar muito surpreso. E Renato Paiva, eu vou ser menos carinhoso quanto à questão do Renato Paiva. Para mim, o Renato Paiva é bem, mas bem ruim. Fazendo uma comparação carioca, o que o John Textor queria era um apartamento na orla de Copacabana. Ele entregou um apartamento num bairro afastado da região metropolitana. Cara, os nomes que ele cotava versus o nome que ele trouxe, velho. Ele chegou a cotar Roberto Mantini. Cara, Roberto Mantini, se falava até de José Mourinho dele tentar. O cara trazer o Renato Paiva, velho. Esperou Copacabana e entregou região metropolitana, velho. Não justifica. Simplesmente não entregou nada do que o torcedor esperava. E, assim, pro nosso cenário, Botafogo até que é legalzinho, mas com esses aí, te cuida até com o Sounders. Sendo bem sincero mesmo. É isso. Falando de PSG, outro time que tem dificuldade para decisões, né? Mas agora pode ser que quebre a zica. Vai começar a cantar na casa do Senhor, não existe Satanás, e começar a tirar as urucas do Parque dos Príncipes, porque tem a oportunidade de ouro de ganhar na mesma temporada a Champions e o primeiro Super Mundial da história. Se esse time do PSG, embalado do jeito que tá, não ganhar, eu sou a favor de fechar o time, faz ali uma anti-zica, faz alguma coisa do estádio e refunda daqui a uns anos. Porque é a chance de ouro. Não tem nem o que dizer. O PSG é importante ressaltar que a gente está gravando antes da final da Champions. Então a gente ainda não sabe se o PSG é campeão ou vice da Champions, a gente não sabe o resultado da final contra a Internazionale de Milão. Mas assim, no geral da temporada é o melhor time. Acho que o Barcelona até jogou mais bonito e o Barcelona não está no Super Mundial, mas em consistência, em resultado, acho que é o melhor futebol da temporada europeia e é o melhor futebol do mundo, pensando que o futebol europeu é o melhor futebol do mundo. Então o PSG chega fortíssimo para esse Mundial. O resultado da Champions pode dar uma modificada na forma como o PSG vai chegar para esse Super Mundial. Uma derrota na final da Champions pode colocar a equipe muito para baixo, assim como até a vitória pode fazer a equipe dar uma desacelerada, ali, uma relaxada. Então, o resultado e como esse grupo encarar o resultado da final da Champions terá um impacto, ou poderá ter um impacto muito grande no que vai ser o PSG no Super Mundial. Mas se a gente colocar o PSG jogar o que pode ou jogar o que jogou na temporada no Super Mundial, o PSG é o favorito ao título. O PSG é um baita de um time. Cara, o que o Donnarumma tá jogando, a zaga se encontrou com o Patti e com o Marquinhos. Os dois laterais são os melhores laterais do mundo, Hakimi e Nuno Mendes. Os dois, o Nuno Mendes, que não defendia, aprendeu a defender e ainda assim ataca bem pra caramba. O Hakimi é um lateral artilheiro, é quase um ponta. O meio de campo é muito bom, com o João Neves e com o Vitinho. Ainda tem o Fabian Ruiz, que também é um bom jogador. Tem a oportunidade de o Warren Zaïre-Emery no banco. Você tem um ataque ali com 4 jogadores em grande fase, Desiré Doué, Bradley Barcola, e os dois principais nomes, que são o Kvaratskhelia e o Dembélé. O Dembélé está entre os melhores do mundo da temporada. O Luiz Henrique acertou esse time, é o melhor técnico da temporada, ou um dos.
E, cara, é um time sensacional. Se eles entrarem focados, se o resultado da final da Champions não afetar, esse time tem tudo para brigar pelo título. É um time sensacional. Sim. E vamos olhar o cenário. Tipo, cara, que combinação que o PSG tem na história de final de Champions, Super Mundial, num grupo que dá para passar e para mim, e até como a gente falou no primeiro episódio, o PSG é o nosso favorito para o título, e ainda num cenário que o Dembélé é cotado para ser melhor do mundo, cara. Você tem um jogador seu cotado para melhor do mundo, uma final continental e um grande torneio mundial. É a grande chance e grande oportunidade do PSG fincar a bandeira e falar: eu sou grande nessa bagaça. Eu não sou o anão com whey protein. É a chance da vida. Exato, eu sou o time grande nessa bagaça. De fato, assumi a liderança dentro da França, né? Porque o Olympique tem Champions, o PSG não. Já conseguiu tornar a maior torcida e já é o maior campeão de todos os campeonatos nacionais. A extinta Copa da Liga Francesa, o PSG terminou como o maior campeão, é o maior campeão da Copa da França, é o maior campeão da Ligue 1 e é o maior campeão da Supercopa da França. Agora falta igualar em Champions. Não vai passar ganhando nessa temporada, mas já igualou, aí já não tem mais argumento para o Olympique de Marseille. Exato, e acaba com a piada. Então, por isso que não pode ganhar Champions, porque aí acaba com a piada, a gente não pode mais falando de um Inclusive, um detalhe interessante, o pessoal, tipo, todos os times da França, os torcedores, torcendo contra o PSG na Champions, e um detalhe mais interessante ainda. As camisas da Inter de Milão esgotaram em Marseille. Não tem camisa da Inter de Milão para vender em Marseille. É a melhor opção. Cara, é a zica. Você tem que dar aquela zoada, velho. Você acha que, pronto. É claro, Flamengo, Fluminense vão estar focado mais nos seus grupos do que em secar o Botafogo. Né? Eles têm também outros problemas dele, porque senão de zoar o rival, ele virar o alvo da zoeira. Mas, cara, o que o Vascaíno vai estar religiosamente assistindo todos os jogos? Ele vai secar cada um individualmente, velho. O Vascaíno vai ser o mais atento, né, nesse Super Mundial. Sim, o que o corintiano vai ligar em todos os jogos do Palmeiras pra torcer, pra se ferrar, velho. É o poderzinho da bendita da rivalidade. E vamos lá falar dos Enzos, né? Que é o Seattle Sounders. Galera, zoeiras à parte, a cidade de Seattle é conhecida por ter uma das torcidas mais barulhentas. Tanto que no futebol americano, na NFL, quando eles ganharam o título, eles fizeram tanto, mas tanto barulho e se mexeram tanto no CenturyLink Field que chegou a dar terremoto na cidade. Foi registrado. Tipo, é uma cidade, talvez, apesar de estar no canto oposto do país do que o México, é uma das torcidas mais latinas, vamos dizer, dentro dos Estados Unidos. É uma torcida que grita, que faz barulho, mas não é nada comparado a uma torcida nem europeia, muito menos sul-americana. Então, são barulhentos, conseguem talvez dar um mando de campo diferente, mas é igual aquela entrevista lá do Jokic que perguntaram: nossa, você sente medo de jogar contra o Boston e tal? Fala, cara, eu joguei na Sérvia, que os caras estão usando sinalizador dentro do ginásio. Tipo, não importa, honestamente, né? Mas o Seattle Sounders, para mim, ele se apoia muito nisso. É uma equipe que, para o padrão americano, para o padrão da América do Norte, é até um bom time. Mas, comparado com os outros 3 titãs, candidatíssimo a ser saco de pancada. Então, é aquela história. Como diria o filósofo contemporâneo Guerrinha, né? Tá motivado? Vai perder motivado. Né? É só isso. Tem muito isso. Acho que é uma equipe que não deve impor dificuldades para Atlético de Madrid e para PSG.
Acho que até para o Botafogo dificilmente vai impor muita dificuldade. Talvez o Botafogo tenha que tomar certo cuidado, mas é favorito no confronto. Assim, não é uma baba extrema, mas é uma equipe mais fraca, é uma equipe que não tem um grande elenco. É um time que, ok, ele ganhou uma MLS recentemente. Foi a equipe que conseguiu furar o domínio mexicano também recentemente, ganhando uma Champions da CONCACAF, por isso está no Super Mundial, inclusive, e atualmente está em quarto lugar na conferência ali da MLS. Então, é uma equipe interessante, não tem um grande elenco e é boa para o nível doméstico. Mas lá no Super Mundial não deve se criar, ainda mais num grupo tão forte como foi o que eles caíram. A frase, pra mim, o resumo do Seattle Sounders é a frase do Guerrinha. Tá motivado? Vai perder motivado. Exato. Cara, porque... Não tem pra onde fugir nesse grupo. Cara, não tem, porque o pessoal sabe que eu sou extremamente atleticano. Cara, se o Seattle Sounders consegue ganhar algum dos jogos, velho, eu vou fazer o jogo da rodada de camisa verde, velho. Porque é impossível, praticamente. Você não é sendo maldoso com o clube em questão, mas não dá. Kelvito, acho que para quem assistiu o nosso episódio completo já deve imaginar qual que é nosso primeiro e nosso segundo deste grupo, né? Mas vamos só oficializar para o povo fazer corte, e se a gente errar, o povo vir zoar da gente, né? Só para confirmar, PSG em primeiro, Atlético de Madrid em segundo, e é isso, não tem muito para onde fugir nesse grupo. Declaro que li e concordo com o relator. Não tem nem o que dizer. É PSG líder, Atlético segundo, mas o Atlético, é bom ele aproveitar essa primeira fase, fazer um turismo nos Estados Unidos, porque conhecendo o Atlético de Madrid também não vai durar muito tempo na competição. Não vai passar muito ali de quartas de finais também. Exato. Então, o Atlético de Madrid, eu acho que já na programação do Atlético de Madrid deve estar a partir das quartas de final já, Disney, Parque da Universal, um tourzinho ali em Nova York para conhecer, Cataratas do Niágara, porque depois do meio da competição é turismo, porque a chance do Atlético de Madrid ser eliminado é 200%. Mas é isso, meu povo. Fechamos esta parte 2 da nossa série. Retornaremos a falar de Grupo C, né, Kelvito? É isso aí, a gente, com essa série aí, vamos falar de todos os grupos. Já falamos dos nossos favoritos, já falamos do Grupo A, agora do Grupo B. E vamos falar de todos os grupos aí. Vamos destrinchar o Super Mundial. Não percam. Até mais, galera. Valeu!